Olá, boa tarde. Estamos aqui mais um dia, hoje quinta-feira. Geralmente a gente vem aqui às segundas e quartas, né? Depois que as aulas retornaram, com o nosso projeto A Professora Quer Saber. Mas hoje, quinta-feira, a gente tem uma entrevista muito bacana. E hoje a gente vai falar do ensino superior. E eu estou muito feliz, porque hoje a gente vai receber aqui a doutora Karina Braga, que também é lá da FATEG, FADISA. Estou muito feliz, porque a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, né? Sobre como o ensino superior ele está se comportando nessa situação toda de pandemia, né? Nós que somos professores sabemos como é que o mundo está confuso nessa área de educação, né? Educação e ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E hoje a gente vai falar do ensino superior, né? Então, hoje a gente vai receber aqui a doutora Karina Braga, que eu já vi que já chegou. E eu gosto de gente pontual, muita coisa. Vou convidá-la e a gente vai. Muito bacana. Quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por esse evento. Vamos lá! Tudo bem, doutora? Tudo! Tá me ouvindo bem? Oi, minha doutora. Me ouve, me vê? Tá cortando algum pedaço? Não, tá tudo certo aqui. Te ouço, te vejo muito bem. A internet eu acho Aqui. que vai colaborar hoje também. Oh, meu Deus, coisa boa, né? A gente que depende desse mundo tecnológico, às vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Verdade. Eu só acho que eu vou tentar trocar só a minha internet. Vamos ver se não vai cair, tá bom, doutora? Eu aguardo aqui. Então, gente, como eu estava falando, a gente está aqui nesse projeto desde o dia 6 de abril. Estamos chegando ao número 90 de entrevistas. E esse mês a gente foi agraciada assim, por esse corpo docente maravilhoso da FATEG, FADISA, que é a doutora Arleide Braga, sabe? Chegou junto desse projeto e abraçou, e foi muito bacana. Tem sido muito gratificante. Então, enquanto a doutora Karina está resolvendo as questões ali da internet dela, que eu acho que ela vai voltar daqui a pouquinho, enquanto isso a gente aguarda e eu agradeço mais uma vez à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Pró-Reitoria de Extensão, a todos que colaboram, passando por aqui todos os dias, a FATEG FADISA, a doutora Arleide, e nós estamos aqui hoje. Opa, ela já voltou, tá? E aí a gente vai hoje falar sobre ensino superior no Brasil, né, nesses tempos de pandemia. Né? Tá voltando. Opa, Agora deu certo, doutora. tá ótimo. Gente, eu estou aqui com a doutora Karina Braga, ela que é advogada, que é mestra em Direito pela PUC São Paulo e é diretora também de Relacionamento Institucional da FATEG. E aí, hoje a gente está aqui para falar dessas questões ligadas ao ensino superior. Eu amo falar de educação, né? Eu não sou aquela pessoa que, apesar da minha formação, eu quis que esse projeto ficasse só com o direito. Eu falei, vamos abrir. Quando nós levamos o projeto para a Pró-Reitoria, aí nós falamos, vai ser direito, mas vai ser com todas as áreas de educação envolvidas, porque eu acho que a educação ela é um ato completo, ela não é fracionada. Então, estou muito feliz de tê-la aqui, quero agradecer imensamente, e é uma honra estar aqui conosco para a gente falar de um assunto que eu sei que você domina completamente. Ah, imagina. Eu quero primeiramente agradecer a doutora Edi França pelo convite. Também agradeço a doutora Arleide, a quem eu estendo meus cumprimentos em relação à FATEG, que nos últimos dias tem recebido aqui vários docentes nossos, extremamente gabaritados, falando de temas extremamente importantes. E eu me sinto ainda mais desafiada estando aqui hoje, falando um pouquinho de educação, falando um pouquinho de informação, né? Porque, como a doutora muito bem disse, toda a minha formação é na área do direito, mas falar que direito e educação não andam de mãos dadas é um equívoco, né? É Então, verdade. e uma vez que você entra na educação, que você está na educação, seja na gestão, como a doutora disse, seja no magistério ou como aluno, é apaixonante. É Porque, verdade. e uma vez dentro, você não quer mais sair, né?
Porque a educação, eu acredito que é uma das ferramentas mais eficazes de mobilização social, de transformação de vida. E você fazer o bem para uma outra pessoa através da educação é fantástico. E É hoje o verdade. nosso tema exatamente é quais são os novos desafios que essa pandemia trouxe, né, para a educação superior. Claro que nós poderíamos falar da educação básica, do ensino médio, mas nós limitamos o nosso tema hoje para falar sobre educação superior e ver quais são esses novos desafios que nós vamos ter que enfrentar aqui para frente. Porque uma coisa é certa, a pandemia veio e mudou a nossa realidade. Se nós pensássemos há 6 meses atrás, se alguém falasse para nós há um ano atrás que o nosso novo normal, como o ministro Barroso sempre diz, seria usar uma máscara e ter na bolsa um álcool gel, ninguém acreditaria, né? Então hoje o nosso normal é usar uma máscara, é passar álcool gel na mão. E hoje, É. de uma hora para outra, a nossa residência virou nosso local de trabalho, virou onde acontecem as festas de aniversário. A nossa Pois é, casa virou quase o nosso casulo, né? Então, nós é podemos verdade. dizer que a pandemia mudou nossa vida social e pessoal também. Mas nós Com também certeza. não podemos esquecer que também a pandemia mudou muito a vida acadêmica de quem estava matriculado no ensino superior e de repente vem uma pandemia e muda a realidade e muda o ensino como um todo, né? Pois é, né? E A inclusive, gente, pode falar, doutora. não, a gente se viu acometido de uma mudança integral. A gente não foi gradual, não foi só lavando. E como eu sei que a doutora tem essa vivência dentro da instituição acadêmica, sobretudo pela sua posição lá, mas também tem essa vivência dentro da área jurídica, como advogada, é muito importante a sua palavra aqui, muito importante, porque a gente sabe que o ensino superior ele já vinha se ajustando a essas novas realidades de tecnologia, de atender de uma forma mais ampla aquele aluno que não tem a disponibilidade do dia inteiro, do tempo inteiro, da semana inteira, aquelas pessoas que trabalham em turno, que trabalham com períodos de plantão, essas pessoas, às vezes, elas são prejudicadas pelas instituições no sentido de que elas não têm todos os dias livres. Então, as instituições já vinham se ajustando a fornecer um ensino à distância, uma aula online, né, para aquela pessoa que trabalhava no turno de 36, eu tenho inclusive uma matéria tem essa característica de atender as pessoas que trabalham em horário diferenciado. Isso eu acho que é uma coisa muito bem pensada, porque a pessoa ela não quer se afastar do estudo, ela se afasta porque ela não consegue dar conta de manter o trabalho e o estudo. E aí, se ela tiver que escolher, ela escolhe o trabalho. Com certeza. Essa... E nós não podemos esquecer, doutora, que, na verdade, a pandemia ela veio para ressignificar muitas coisas, inclusive a forma de educar. E as instituições de ensino também tiveram que ressignificar muitas coisas, inclusive os métodos de ensino. Nós não podemos esquecer, não podemos achar também que o ensino à distância é algo que veio com a pandemia. Não. Desde 1996 foi quando o ensino à distância ele realmente foi considerado um ensino formal, isso para o ensino básico e médio através da Lei de Diretrizes Nacionais. E aí que o ensino à distância começou a entrar na educação brasileira, e nós não podemos esquecer que a educação está como lá um direito social na Constituição Federal, né? E a partir ali de 2004, que foi quando o Ministério da Educação efetivamente publicou a primeira portaria permitindo o que nós conhecemos hoje como o ensino híbrido, que é aquele curso que é presencial, mas que permite uma porcentagem à distância. Mas isso por quê? Porque o próprio Ministério, o governo começou a perceber isso é um movimento global. Que hoje ninguém mais tem tempo de sair de casa para ir numa faculdade para fazer um curso presencial. Tem o deslocamento, tem o custo, como a doutora disse, tem o tempo.
E o que é o ensino à distância? É você estudar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, traz uma comodidade, inclusive em custo, para o aluno. Então, o MEC começou a desenvolver mecanismos e ferramentas e regulamentações para permitir que cada vez mais o ensino à distância estivesse na vida do aluno. Só que o ensino à distância sempre foi uma opção. Então, assim, o aluno poderia falar, pensar, bom, eu quero estudar, eu tenho a opção ou de fazer o ensino presencial ou fazer o ensino à distância. Inclusive, para nós conversarmos um pouco mais sobre isso, eu fiz algumas pesquisas para nós não ficarmos no achismo, porque o achismo é o que traz a fake news e a desinformação. Anualmente o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior aqui do estado de São Paulo publica um manual mostrando um panorama nacional do ensino superior. E o último manual que foi liberado foi o de 2019, onde foi levantado que existiam matriculados no ano de 2019 8 milhões de brasileiros. Então, nós poderíamos dizer que existiam em 2019 8 milhões de brasileiros estudando no ensino superior. Isso unindo instituições privadas e instituições públicas. E eu estou aqui em São Paulo, né? O maior número de pessoas matriculadas estão no estado de São Paulo, alcançando quase aí 2 milhões de alunos. Só que olha que interessante, doutora Edi França e aqueles que estão nos acompanhando também. Segundo os dados desse sindicato, 79% desses 8 milhões de alunos que estavam no ensino superior estavam matriculados na modalidade presencial, o que equivale mais ou menos a 9 milhões de alunos matriculados no ensino presencial, contra apenas 1 milhão e 800 de alunos que estavam matriculados no ensino à distância. Ou seja, o que nós podemos tirar como conclusão? Que muito embora o ensino à distância seja uma opção para o estudante brasileiro, ainda assim, o ensino presencial é uma preferência nossa, seja por cultura, por adaptação, mas também tem um dado muito interessante. Dias atrás, o professor Maxwell esteve aqui falando sobre tecnologia, e ele até comentou, falou assim, olha, existem mais smartphones do que o total da população brasileira, de pessoas. Só que muito interessante que o IBGE, em 2018, fez um levantamento e concluiu que 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Que se faz necessário comprar um pacote de dados para ter acesso à internet, o que equivale mais ou menos a 46 milhões de brasileiros. Ou seja, qual foi o novo desafio que as faculdades e as universidades tiveram? Como universalizar o ensino? E eu falo universalizar e não democratizar, porque hoje nós temos várias formas de acesso gratuito ao ensino. E eu vou falar algumas. Enem, ProUni, FIES. Mas agora, como garantir a um aluno o acesso à educação tão somente pela via tecnológica? Porque com a pandemia nós temos o distanciamento, a suspensão presencial das aulas, e aí nós tiramos a opção do aluno de escolher entre o presencial e a distância. E condicionamos tão somente ele, o acesso à educação, ao meio tecnológico. E são fatores muito diferentes. Uma coisa você fala assim, olha, eu tenho um smartphone para eu acessar minha rede social, para eu acessar o Facebook, um WhatsApp. Uma coisa totalmente diferente é você ter um aparelho que te permite você ter acesso a uma sala de aula virtual, onde você consegue conversar com aluno e professor simultaneamente, enviar trabalho. Realmente que o processo de aprendizagem ocorra. São coisas totalmente diferentes. E é esse o nosso novo desafio. Como que uma faculdade
consegue alcançar todos os seus alunos, não permitindo que o semestre letivo se interrompa, né? E quando você olha o Brasil com um olhar macro, nós temos que imaginar que existem locais realmente que nem a internet ainda chegou, né? E nós e é É, uma, cara, e, você tem um desnivelamento em termos de Brasil, gigantesco. é verdade. Gigantesco. E aí nós entramos naquele desafio da inclusão digital, né? Porque Ah, se você pensar, nós não temos apenas os jovens em fase de universidade, de faculdade, nós temos pessoas também mais antigas que estão realizando agora, através dessas políticas públicas de acesso às universidades, às faculdades, ao ensino superior, que estão estudando e que possuem inúmeras dificuldades de acesso a uma plataforma digital para assistir uma aula. E aí você para e aí o governo, e aí não é uma crítica, e aí é uma análise que nós estamos fazendo aqui, e aí cabe a cada acompanhante aqui da nossa transmissão fazer a sua formação de opinião. O governo, ainda também pelas trocas de ministro, não apresentou um plano para as faculdades e universidades no quesito de inclusão digital dos seus alunos. Então, cada faculdade, cada universidade está se reinventando da sua forma, capaz de permitir que o aluno tenha acesso à educação tão somente por uma plataforma digital. E se nós pensarmos, e a pandemia realmente ele veio para quebrar muitos paradoxos. Eu vou falar um muito assim, que foi de uma discussão muito recente. Não sei se a doutora lembra, mas em meados de 2019, estava em discussão no Ministério da Educação sobre a autorização ou não do funcionamento do curso de Direito na modalidade totalmente à distância. essa Havia uma discussão, resistência. ela permeia aí, né, os espaços, né, educacionais há muito tempo, né? Assim, ganhou força em 2019, porque o Ministério da Educação decidiu autorizar experimentalmente um curso a direito, se eu não me engano, lá em Curitiba. E houve uma resistência muito forte por parte do Conselho Federal da OAB em liberar o curso de direito totalmente na modalidade. Mas não por conta de uma pandemia que não permite o ensino presencial. Então, aquilo que não era permitido, hoje é fundamental para que o curso aconteça. É E, verdade. e aí você começa também a pensar quais são os novos desafios que os nossos que os professores, que os docentes têm no quesito de processo de aprendizagem, né? Porque hoje o perfil do profissional, ele é totalmente diferente, né? Hoje, atividades que eram essencialmente presenciais não são mais. É Se você verdade. entrar, se você vier aqui em São Paulo e nos grandes centros comerciais, Avenida Paulista, Berrini, Juscelino Kubitschek, onde eram centros de empresas com um grande número de movimentação de funcionários. Eu acho que está travando um pouquinho. Eu acho que está travando um pouquinho a doutora Karina. Vamos ver enquanto ela volta aqui. Quero agradecer a todo mundo que está passando aí por nós, mas não sei se a doutora Karina está me ouvindo, mas se estiver me ouvindo, a sua tela travou e a sua voz parou. Doutora, doutora, esse último minuto a gente não te ouviu, porque parou tudo. Agora você me vê? Agora vem, tá? Tá um Eu acho pouquinho que foi embaçado, mas o último minuto parou tudo. Vê agora, melhorou? Tá travando.
Melhorou? Vamos, agora melhorou. Desculpa, eu até acabei tendo que interrompê-la, mas é porque estava parado mesmo. Então, a gente acha que está numa linha de Não, raciocínio, né? E desculpa. não, imagina. Em que parte que parou? Então, a doutora estava falando ainda que a última parte audível, pelo menos para mim, foi que essa nova demanda, isso vem demonstrar a necessidade de se pensar o curso de Direito nessas condições. Mas parei aí. Está realmente travado. Saiu. Vamos tentar novamente aqui. Gente, só um minutinho que a doutora Karina volta já. Peraí, tá? Só um minuto que ela já deve estar voltando. Só um minuto. Deixa eu tentar visualizar ela aqui. Aí a gente, de repente, ela pede também para visualizar aqui. Esse, na realidade, é o grande desafio da gente, né? Quando a gente fala de educação com esses novos sistemas de tecnologia. É essa dependência absurda que a gente tem de que a pessoa consiga se conectar, de que a gente, em tempo útil e hábil, todos consigam ouvir. Essa é, de fato, a maior dificuldade que a gente tem no ensino. Me perdoa, doutora, mas esse nosso sistema, ele é o retrato do que a gente está falando, né? Ele é o retrato do que estamos falando. Me desculpe, já que a gente deu essa interrompida, eu quero dizer que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um sistema de oferta de ensino público também, igual ao ensino particular e público, né? E aqui, além da rural, eu trabalho em um consórcio de universidades públicas e lá eu sou professora pedagógica. E esse ensino, ele sempre foi à distância. E quando as pessoas tinham que escolher assim, eu quero fazer administração à distância ou presencial? Quero presencial. Exatamente o que a doutora falou. 100%. Só que aquele mesmo curso no EAD, ele era nota máxima no MEC. E na distância e a presencial não era. Só para a doutora ter noção. Eu, por exemplo, sob minha responsabilidade nesse consórcio, são 1.500 alunos. 1.471, para não arredondar. E a gente sabe da excelência do ensino. Então, devolvo a palavra para a doutora. A doutora me ouve bem? Ouço. Ótimo. Na verdade, doutora, é porque assim, nós não podemos relacionar o EAD a um ensino de baixa qualidade. Por muito tempo, não sei porque o brasileiro tem esse pensamento de que ensino EAD não é um ensino de qualidade. Exatamente. O que vai demandar muito o ensino de qualidade ou não é o compromisso do aluno com aquilo que ele se propôs a estudar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, como eu disse, até porque o EAD sempre, há muitos anos existe no Brasil. Há muitos anos existe no Brasil. Então, assim, dizer que o ensino à distância é ruim, como a professora disse, não é. Só que falta o aluno ele entender o que é o ensino à distância. Porque o que acontece? Quando o aluno ele está no presencial e sem ele querer, ele é obrigado a ir para o ensino à distância, ele tem que compreender que o método de ensino, a metodologia mudou. Porque antes você estava em um ambiente escolar. Exatamente. Você tinha tudo ao seu redor que contribuía para o seu processo de aprendizagem. E aí o aluno passa obrigatoriamente por ensino à distância, e aí ele não tem um ambiente escolar ao redor dele. E ele tem que aprender por si só a como extrair do professor o conteúdo. Porque o aluno ele está em casa, às vezes não tem um ambiente, uma sala específica para fazer isso. Ele não tem um local separado onde ele possa assistir a aula.
Então, o que está acontecendo é que o aluno ele não estava acostumado ao ensino EAD e ele está no sistema à distância não porque ele quer, mas porque uma pandemia está Aham, obrigando ele a estar. exatamente. E aí recai ao professor a responsabilidade de, de se reinventar também e permitir que o processo continue, do processo de aprendizagem continue. Inclusive, antes da pandemia, a professora deve lembrar muito bem, se falava muito dos métodos ativos de ensino, onde o Uhum. professor ele não era o protagonista, mas quem era o protagonista do processo de aprendizagem era o aluno, onde o Aham. aluno buscava o conteúdo e ele com a autonomia dele, ele aprendia a matéria. E agora nós temos que reformular essa metodologia ativa de ensino. Porque, na verdade, o aluno se sente perdido, onde ele é acostumado com o professor presencialmente, agora ele conhece o professor, ele vê o professor apenas por uma tela de computador. Então, nós temos que nos adequar. E nós, professores, muitas vezes não vemos os alunos mais, né? Eles nos Não vemos veem. Mas por uma exatamente. questão até de proteção de imagem, eles ficam todos sem tela visível em algumas plataformas que eu dou aula, e eles me veem, mas eu não os vejo. Então, é algo que a gente também tem que aprender a lidar, nós, professores. E nós não podemos, e a nossa maior preocupação, e quando eu falo nossa, eu digo como sociedade, é exatamente nós voltarmos o nosso olhar para aquele aluno que não tem o acesso à internet. Porque daqui não 20 anos, daqui 5, 6 anos, um curto espaço de tempo, aquele aluno, aquela pessoa que não estiver adaptada às tecnologias, estarão automaticamente fora do mercado de trabalho. E o que a faculdade Exatamente. faz? Qual que é um dos principais compromissos de uma faculdade, uma universidade? É preparar o aluno para o mercado de trabalho. Uhum. E, a, e aí, inclusive em reuniões pedagógicas, nós até estávamos conversando sobre isso, de qual Uhum. será o perfil do aluno que as faculdades e universidades receberão em janeiro de 2021, onde nós tivemos um aluno um ano por inteiro numa modalidade totalmente à distância e às Uhum. vezes precária, Certo. mas que estará apto a entrar no ensino superior. Como E é o que a doutora me permita perguntar nesse momento, como é que a doutora, que faz parte de um setor dentro da instituição acadêmica de relacionamento, como é que a doutora enxerga esse momento para frente, né, com toda essa adaptação que passamos, esse preparo de docentes, adaptação, como é que a doutora está vendo isso para o próximo período, se ele, entre aspas, se normalizar? Como é que a doutora, pela sua experiência, acha que isso vai acontecer? Olha, é um pouco preocupante, doutora. É preocupante exatamente porque nós sabemos que foi um ano muito deficitário para muitas escolas. Então, nós estamos trabalhando com os professores em adaptá-los a uma nova realidade de alunos que nós vamos Entendi. receber. É. Porque, querendo ou não, infelizmente, é uma realidade que nós recebemos alunos muitas vezes com dificuldades de interpretação, de escrita, e quando nós levamos isso na modalidade à distância, onde muitos tiveram muita dificuldade no processo de aprendizagem, os desafios para um docente serão ainda maiores para o ano que vem. E até porque pelo menos nós temos uma portaria do Ministério da Educação que está em vigor, que não permite o retorno das aulas presenciais. Então, pelo menos até o início do ano que vem, nós estaremos na modalidade, nós e todas as faculdades e universidades poderão estar Uhum. nas aulas à distância. E assim, é um problema que nós ainda não temos um fim, né? Nós não sabemos até quando, por exemplo, nós temos alunos do curso de Direito que estão se formando e vão se formar na modalidade à distância, entendeu? Então, A expectativa
dessas pessoas, né? A gente que passou por uma formatura, uma colação de grau, né? E que é aquele momento de congraçamento, né? A gente já sabe que nós estamos lidando com pessoas que já estão com um processo de frustração, né? Porque pensaram muito esse momento, né? Já estavam pagando formatura, festa, tudo, né? E agora vão ter que se adaptar a novos tempos, né? Nossa. E, doutora, e é uma realidade que não volta mais. Nós nunca vamos voltar ao que nós éramos antes. É daqui para frente. E tanto é que, assim, o processo tecnológico ele está cada vez mais rápido. Ontem mesmo saiu na televisão o lançamento da internet 5G. Ou seja, 4G que lançou há um pouco tempo atrás já ficou desatualizado. Agora nós já estamos indo para o 5G. Então, o processo tecnológico ele está muito rápido. O que obriga as faculdades, universidades, inclusive o universitário como aluno, estar cada vez mais adaptado a manusear a tecnologia. Porque, vamos pegar áreas que são comuns a nós. Se nós, olha, eu sou nova, né? Mas se você mas a minha, quando eu estava na faculdade, ainda era do tempo de fazer carga de processo. Não existia ainda processo digital. E hoje, recente, né? Muito recente, né? se nós pegarmos, e hoje um aluno que sai e não consegue mexer no PJI, não consegue advogar. Um processo não tem como. Aí vamos pegar na área dos recursos humanos. Recentemente, acho que 2, 3 anos, foi lançado o E-Social, onde tudo aquilo que elas DARFs, tudo aquilo que era feito manualmente, agora é tudo via computador. Então, é um processo natural a substituição da mão de obra manual para tecnologia. Então, na verdade, o que a pandemia fez foi trazer o amanhã para o agora. É verdade, né? Essa é uma realidade. Foi um galope, né? Não foi, como a gente disse, não foi fracionada, não foi homeopaticamente, né? Ela veio e se instalou. Doutora, a senhora falou uma palavra muito forte, e eu sempre associo essa palavra ao ensino à distância, que é compromisso. O ensino, ele sempre esteve ligado ao compromisso, fato. Mas, como a doutora mesma falou, o ambiente, a instituição, o mobiliário, a pessoa que passa lá fora e toma conta dos corredores, toda aquela pintura, para quem usa o uniforme, todo o ambiente escolar, ele te induz à concentração, ao foco, ao ensino, ao estudo. Dispersar desse ambiente, fazer essa concentração dentro das nossas casas, que como a doutora também disse, sem preparo, sem ambiente, sem livro, sem apoio, sem cadeira adequada, sem lugar para apoiar, trouxe para a gente maior noção e necessidade de compromisso. Então, o ensino daqui para frente, o compromisso vai junto no ato da matrícula, é termo de compromisso de objetivo pessoal. E o juiz Rodolfo Pamplona esteve aqui conosco e ele falou exatamente o que a doutora acabou de dizer. A senhora está em perfeita comunhão. Esse normal não é mais o normal que nós tínhamos. Ou a gente se veste com essa roupa nova, ou a gente vai ficar nu, perdido, sabe? E exposto às intempéries do mundo que virá. Então, nós temos que ter, sobretudo, esse compromisso. Acho que a sua fala foi perfeita. É exatamente isso. Eu gostaria até de perguntar, eu sei que a FATES faz isso, doutora, mas essa adaptação e essa transição, até outros docentes já tiveram aqui, falaram que foi muito rápido. Vocês agiram muito rápido para transformar o presencial e suprir a falta de aulas, né? Mas essa capacitação, ela esbarrou em alguma dificuldade, mais de docentes ou discentes? Como que foi isso, doutora? Na verdade, assim, por parte dos nossos professores, nós não tivemos tantas dificuldades. Uhum. A nossa maior dificuldade mesmo foi com os alunos. Porque é o que eu disse, eram alunos que queriam estar no presencial.
e não à distância, entendeu? Então, foi um processo de convencimento de que não haveria mudanças, que a faculdade ela estava se comprometendo em manter a qualidade da mesma forma que quando ele estava presencial, mas que agora faculdade, aluno e professor seriam co-participantes num processo de aprendizagem, que não dependeria tão somente mais do professor, nem tão somente da instituição, mas sim o triângulo, né? E aí sim daria certo. Porque também, doutora, é algo que não se debate muito e é algo que não se fala, mas a tecnologia, esse processo tecnológico, de uma forma silenciosa, ela também acentua a discriminação, especialmente social. Porque o aluno que ia numa sala de aula era igual a todos. Mas agora, quando você obriga o aluno a ter pelo menos um laptop, obriga o aluno a ter pelo menos um notebook, obriga o aluno a ter um pacote de dados bom, aí começa a acentuar coisas e a divisão social começa a ficar nítido. E aí a instituição começa a ter grupos sociais dentro da faculdade onde ela tem que atingir a todos. Porque nós temos aquele aluno que eu tenho acesso à internet e aquele aluno que eu não tenho acesso à internet. E eu tenho que juntar os dois para que o semestre letivo ele aconteça. Então, esse processo e esses desafios, nós, como instituição superior, não só nós, como todas, estamos tendo que enfrentar. Porque a inclusão digital está recaindo tão somente para as faculdades e universidades. Porque, como eu disse, o governo ainda não apresentou um plano, nem uma diretriz de acesso amplo à internet ou metodologias diferenciadas para que o semestre não pare, para que o semestre aconteça e que a vida continue. Porque, como nós falamos agora, nós não temos um término para isso. Daqui 3 meses acaba. E se demorar anos ainda, né? Por exemplo, o nosso governador, ele está querendo começar a vacinação agora dia 15 de dezembro, se tudo der certo. Mas quando é que vamos poder? Nós não sabemos. Então, esse é o nosso novo, como nós estamos falando, esse é o nosso novo normal. Essa é a nossa nova realidade e que, querendo ou não, nós vamos ter que aceitá-la e nos inserir a elas, né? Adaptando, buscando meios alternativos. E eu quero parabenizar desde já a professora Edith France, porque aqui é um meio alternativo. Usar as redes sociais para transmitir informação, conhecimento, também auxilia o processo de aprendizagem. Então, esse é um meio alternativo que provavelmente a sua universidade encontrou para que não se perdesse esse contato aluno-professor, porque isso também são ônus e bônus do processo tecnológico, né? O ruim é que, infelizmente, você perde o contato aluno-professor. Porque você começa a interagir com máquinas e, como a professora disse, muitas vezes tem aluno que não liga a câmera. Então, você dá aula, às vezes, para um bonequinho ali que aparece. Ou para uma foto de um aluno que está lá, né? Então, isso é a nível global e não somente no processo de aprendizagem. Nós estamos caminhando para uma vida onde cada vez mais a nossa interação será com máquinas. E por isso que se fala muito hoje sobre a perda da empatia. Porque você começa a lidar tanto com as máquinas que você se tornar uma pessoa mais individual, mais egoísta, não se preocupa tanto para o que o outro pensa. Perde-se esse link, esse vínculo que é importantíssimo quando se fala em aluno-professor.
aquele aluno que enaltece o professor muitas vezes pela postura em sala de aula, pela forma como fala, se perde. Porque o professor muitas vezes está sentado dando aula, ou quando libera ali um data show, pelas formas de compartilhamento de tela, vai se perdendo isso, né? E assim, o processo tecnológico está tirando muitas coisas de nós, né? Mas também trazendo outras coisas também muito boas. Mas E aí cabe a nós juntarmos isso, né? E saber que daqui é daqui para frente. O que ficou para trás não volta mais, infelizmente. Olha, o professor Márcio Miguel já participei inúmeras vezes, deu parabéns, falou que o tema é excelente. Tem outros professores que a gente tem uma pergunta que eu queria ler para a doutora. Nós já estamos chegando em 40 minutos, porque aqui é a hora boa, né? Mas a Yasmin Cristine, talvez a doutora seja daí, talvez eu conheça. Ela falou, doutora Karina, uma pergunta referente às classes subalternas. Você acredita que terá esse comprometimento na totalidade? Ela está querendo se referir ao comprometimento das instituições no sentido de dar esse atingimento a todos, né? Acho que nesse sentido. Se não for isso, doutora, coloca aí nessa interrogação aí, depois a gente consegue ver. Eu não entendi a pergunta, doutora. Você pode repetir, por favor? Eu vou ler a pergunta, mas eu também acho que eu entendi. A pergunta ela escreveu, doutora Karina, uma pergunta. Referente às classes subalternas, você acredita que terá esse comprometimento na totalidade? Então, doutora, e obrigada, Yasmin, eu não a conheço. Mas, assim, o comprometimento, ele não está ligado à classe social da pessoa, mas ao seu propósito de vida. Tem muitas pessoas que estão estudando em excelentes faculdades, em excelentes universidades, que possuem comprometimento muito menor do que aquela pessoa que que faz de tudo para ter um acesso a uma internet. Na verdade, como ela disse, eu vou usar as palavras delas que não gosto de usar, mas usarei como ela colocou. As classes subalternas são as que possuem mais comprometimento, porque é aquelas que sabem o quanto custa estar ali assistindo uma aula, entendeu? Então, assim, o comprometimento não está na classe social, mas no propósito de vida da pessoa e naquilo que ela quer. Porque se você pegar, também tem muitas faculdades boas, excelentes, grandes grupos, grupos educacionais, que veem o aluno como um número e que não estão importando se o aluno está aprendendo ou não. É verdade. Então, existem das duas extremidades, entendeu? As duas opções, né? É verdade. Então, assim, não é... eu quer dizer que eu não tenho muito acesso e não vou ter comprometimento? Não, eu acho que, na verdade, são as pessoas que possuem mais comprometimento. Porque sabem que o quanto custa estar ali, né? O quanto ele está se privando de outras coisas para arcar com aquela responsabilidade de pagar, de não ter um lazer para destinar aquele dinheiro para comprar um livro, para comprar um aparelho novo de notebook, para ter um celular melhor, para poder armazenar mais conteúdo. São pessoas, eu acho que são pessoas muito guerreiras, né? A gente tem que dar valor a essas pessoas, são pessoas guerreiras. Aqui no Rio de Janeiro, quando a pandemia chegou e houve a suspensão das atividades, a gente esbarrou num problema muito sério lá na universidade, porque o campus maior lá de Siracusa, ele tem os alojamentos, porque a gente recebe estudantes do país inteiro, que vão fazer medicina veterinária, agronomia, porque são cursos já muito tradicionais. E a gente tem esses estudantes lá, que de repente não podiam mais circular pelo campus, porque não tinha nem onde mais comer, porque teve que encerrar todas as atividades. A universidade teve que custear o retorno deles para casas, para poder aviar o campus, para poder todo mundo estar em isolamento social. Então, assim, coisas que acontecem no nosso dia a dia que as pessoas às vezes nem têm noção do que acontece com a instituição acadêmica. Né? Nem tem noção. Mas, assim, é uma quantidade de ações que a gente tem que ter dentro de uma instituição educacional para aquilo funcionar,
sabe? Para estar tudo certo. Então, assim, eu penso que o retorno vai demandar muito mais estratégias por parte dos seus gestores, no sentido de promover a saúde, bem-estar, e não somente o ensino, porque agora o ensino, ele está condicionado, porque ele é o fim maior da instituição, mas a saúde, a gente vai ter que cuidar dela, né? Então, assim, eu achei que a doutora foi pontualíssima na sua resposta. Obrigada. E, doutora, e uma coisa que nós temos que também ter em mente é que o que nós estamos vivendo hoje, os impactos da pandemia, especialmente, vamos nos limitar à área educacional, nós sentiremos apenas a um longo prazo, né? Nós não, nós não sabemos ainda realmente os impactos que essa pandemia vai causar para o estudante agora, mas lá no futuro, quando ele chegar no mercado de trabalho, né? Porque é um novo perfil de profissional que agora que nós temos que formar, como nós estamos conversando, né? E será que e aí um docente, querendo ou não, esses alunos são os alunos pilotos, vamos assim dizer, de uma transformação que veio uma transformação que veio sem aviso prévio para todos, né? Verdade. Ela não escolheu ninguém, não. Pegou todo mundo de uma vez só. E é um Doutor, e será um impacto. Pode falar, desculpa. E será um impacto intergeracional, né? Que vai de geração em geração. Então, assim, por isso que é o que a professora disse, tem que ser um planejamento não somente visando o hoje, mas um planejamento a longo prazo. Porque nós sempre falamos para os nossos alunos que fazem direito, quando chegar o momento de você prestar a OAB, o exame da ordem, eles não vão querer saber se você estava estudando na pandemia ou não. Você será cobrado e você será exigido como se nada tivesse acontecido. Então, isso vai para todas as profissões, né? Porque que trabalham especialmente, que lidam com a vida. Então, assim, são grandes os desafios e você pode perguntar assim, tá, nós falamos de várias coisas, mas qual a solução? Nós ainda não temos. Nós não temos. Porque nós estamos há 6 meses nessa pandemia e sequer a cura dela nós ainda temos. O que nós temos são novas estratégias, as faculdades todos os dias se reinventando e praticando as estratégias que deram certo e que para aperfeiçoá-las e continuar aplicando. E até como nós estamos conversando, a nível de legislação de Ministério da Educação, nós, até mesmo pelas trocas de ministros que houve até a presente data, nós não temos ainda um plano, um projeto a longo prazo, e até mesmo que extrapole o presente governo a ensino quanto para o ensino, tanto para o ensino superior, como médio, como básico, e é preocupante isso. É preocupante isso. Então, nós temos que aí, nesse caso... Está travando de novo? Quero agradecer a Yasmin Cristine, que você falou que faz faculdade de serviço social. Obrigada por seguir a gente. Travou aqui a nossa tela, mas também já está perto da gente acabar, né? Nós já estamos chegando em 50 minutos. E eu vou esperar a doutora Karina voltar para agradecê-la, essa palavra aqui. E acho que ela caiu mais uma vez. Esse sistema de tecnologia depende da internet, não tem jeito. E vou esperar com que ela retorne e a gente vai finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje, que é um bate-papo muito bacana. A doutora Karina é uma professora, uma advogada, uma pessoa muito preparada, não era para menos, né? É uma pessoa, né, que está ligada a uma instituição muito séria. E vou esperar ela retornar só para a gente finalizar. Fica aqui os meus agradecimentos a todos vocês. Professor Márcio Miguel também, muito obrigada. Né? Alguns eu conheço de passarem por aqui, mas outros eu conheço de
de nome, porque já ouvi muitas informações sobre, mas agradeço muito, ela está retornando, e aí a gente vai finalizar, tá bom? É só a doutora Karina conseguir voltar, eu vou agradecê-la, e aí eu vou perguntar se posso salvar. Oi, doutora, olha só, me Você perdoe, né? acredita que a bateria do meu celular caiu? Oh, meu Deus. Mas a gente já Mas está voltei, encerrando. agora deu tudo certo. A gente já está chegando aqui no nosso tempo final, mas eu, enquanto a doutora voltava, eu fiz alguns agradecimentos. E antes de eu passar a palavra para a doutora encerrar, nossos 3 minutos que vamos ter ali, eu quero agradecer e quero perguntar se a doutora me permite que eu salve a live. Se posso Claro, com salvar. certeza. Com certeza, pode salvar sim. E eu quero, desde já, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a doutora Arleide, a reitora da FATEG, Fadisa, por permitir que eu estivesse aqui também, concedendo esse espaço. Parabéns à doutora por essa iniciativa. Como eu Eu que disse, agradeço. quando há uma conjunção de forças e de iniciativas boas, quem ganha é a sociedade. E quem está ganhando é a educação brasileira, né? E não tão só porque quando o Instagram é uma rede aberta, uma rede que tem um alcance ilimitado, e às vezes nós ficamos preocupados assim, mas às vezes são poucas pessoas que estão assistindo, mas se cada um que estiver assistindo for um multiplicador da informação e transmitir para mais 3 ou 4 pessoas, nós atingimos um número muito grande, que nós não podemos é ficar calados, né? Achar que, não, se eu falar não vai acontecer nada. Vai. Se nós nos movimentarmos, se nós fizermos a nossa parte, o mundo fica melhor. A educação brasileira ganha. E quando a educação brasileira ganha, nós não estamos falando de uma geração, nós estamos falando de várias gerações. E as gerações vão cada vez mais melhorando, e quem ganha é o Brasil, né? Porque o que falta em nós no Brasil é educação de qualidade. E com você, uma profissional já engajada, assim, eu assisto as suas lives todos os dias, incansavelmente, trazendo profissionais cada vez mais gabaritados para falar de temas importantíssimos, muito atuais, incansavelmente. Quem dera nós tivéssemos mais 500 doutoras de France pelo Brasil inteiro fazendo esse tipo de iniciativa, quanto nós ganharíamos? Então, nós aqui em São Paulo, a doutora aí, nós juntando forças, nós conseguimos um Brasil melhor. Parece clichê, mas é verdade. Não, não é clichê, doutora. Eu fico muito feliz com essas palavras e fiquei muito feliz com essa adesão da doutora Arley, porque é uma pessoa que já tem a vida dela pensar que é muita coisa, e ela falou, vamos fazer juntos, vamos participar. Falei, gente, eu amei a ideia, porque eu não me preocupo com os números que aparecem aqui, eu me preocupo com o feedback que eu sempre recebo. Eu assisti depois, nossa, foi maravilhoso, eu posso divulgar, e assim, quantas e quantas pessoas estão nos vendo? E quanto tempo essa mensagem vai ficar aí para quantas pessoas mais ouvirem, né? Para todo sempre. Ela fica para sempre. E esse é o nosso papel. Deixar aqui essa semente da boa palavra, da boa conduta, da boa educação. Doutora, muito obrigada. As portas estão abertas. Volte sempre. Venha presencialmente. Venha Com quando certeza. puder. E a gente vai pensar em algo muito bacana para fazermos todos juntos. E a gente vai botar a nossa pedrinha nesse grande castelo que é a educação que a gente está construindo nesse país. Muito Eu obrigada. quero te pedir desculpas, viu, doutora, pelas interrupções aí na conexão, mas também é um novo desafio manter a internet boa para poder fazer uma live. Mas acho que nós conseguimos passar aí a informação e estou à disposição para nós estarmos presencialmente falando um pouco mais de educação em direito, que são irmãs siamesas, irmãs gêmeas que andam de mãos dadas. É verdade. Né? E nós estamos a essa disposição. Muito obrigada. Eu só vou aproveitar esse último minutinho e fazer a nossa foto, né? Nossa foto oficial. Deixa eu colocar então um pouquinho mais para trás, que eu tô Isso, não, tá bom. Tá bonita. Deixa eu colocar aqui então. Ficou ótimo. A doutora não tem como não ficar. Obrigada, Tá bom, muito obrigada. E
Agradeço a todos que passaram aqui esses momentos conosco. Grande abraço, fiquem com Deus.